Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha lhe alcançar o seu coração neste dia, por meio desta palavra que Deus colocou no nosso coração. E estou aqui para compartilhar com você algo da parte de Deus. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Um versículo muito conhecido, maravilhoso, que eu amo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. E no início dessa epístola, você vai ver o apóstolo Paulo começa a escrever dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Quando eu li essa palavra, muito alegrou o meu coração, ao ver a convicção que o apóstolo Paulo tinha em pertencer, em ser separado para o evangelho de Deus. Nós não fomos separados para apóstolos, é claro, mas fomos chamados e separados para o evangelho de Deus. E essa palavra alegrou meu coração, quando Paulo disse que era separado, foi separado para o evangelho de Deus. Então nós fomos chamados com uma missão, nós fomos escolhidos, arrancados das trevas, nós agora pertencemos a Jesus Cristo e fomos chamados para anunciar esse tão maravilhoso evangelho. Paulo, ele escrevendo aos crentes de Roma, nós podemos ver o amor que o apóstolo Paulo tinha por aqueles irmãos. E ele disse que primeiramente dava graças a Deus por eles, pela fé dos crentes de Roma. Paulo disse que pedia muito em suas orações a Deus uma oportunidade para rever os irmãos ali em Roma. Só que até o momento ele estava sendo impedido de chegar até lá, porque Deus, ele sabe o momento certo para tudo nas nossas vidas. E com certeza Paulo era dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim ele escreve aos Romanos dizendo que Paulo diz: eu sou devedor de pregar esse evangelho. Paulo, ele sabia o dever que ele tinha em obedecer o que Jesus, antes de subir ao céu, falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Paulo disse que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Ele sabia do seu dever em obedecer à ordem de Jesus Cristo, levando o evangelho a todos os povos. E Paulo disse: eu me sinto preparado para anunciar o evangelho aos romanos. Nós podemos ver a dedicação, o amor desse missionário, o apóstolo Paulo. O desejo em poder estar ali, anunciando o evangelho em Roma. E Paulo chega também em sua carta no versículo 16 a dizer: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o que é evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Essas boas notícias que foram confiadas por Jesus Cristo a nós, confiadas por Deus a nós, aqueles que foram chamados para levar essas boas novas de salvação àqueles que estão ao nosso redor. E agora, nesse tempo tão difícil, em que a pandemia ainda insiste em assolar vários países, em prejudicar o nosso país, a nossa nação, em que muitos corações estão aflitos e angustiados, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que ainda estão sofrendo por causa desse vírus.
e tantas outras enfermidades e dificuldades que o ser humano vem enfrentando até agora esse tempo. Mas eu e você fomos chamados para não se envergonhar desse tão maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo, mas levar, anunciar as boas novas de salvação àqueles que estão ao nosso redor e onde Deus nos colocar. Quem sabe neste dia o seu vizinho está precisando ouvir uma boa notícia da parte de Deus através da sua vida. Quem sabe o teu filho, o teu esposo, as pessoas que estão perto de você sofrendo, Deus lhe confiou essa missão. Você foi separado para o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para levar essas boas notícias. Aleluia! Eu me alegro em falar essa palavra neste dia para você. Esse Evangelho é o poder de Deus. Isso significa um poder miraculoso, um poder fora de medida, com efeitos poderosos. É por isso que muitas vezes nós não podemos explicar o milagre que Deus faz na vida de uma pessoa que é convertida ao ouvir o poderoso Evangelho, a mensagem da palavra de Deus. Pessoas que antes viviam embriagados, viviam na sarjeta, drogados, se prostituindo, viciados no cigarro, nas drogas, no álcool ou em tantos outros tipos de pecado. E quando ouvem o Evangelho, que é o poder de Deus, essas pessoas são completamente transformadas pelo poder do Espírito Santo por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. E nós, Igreja do Senhor, fomos chamados nesse tempo para anunciar as boas novas de salvação. É tempo de nos levantar, é tempo de nos despertar e cumprir a ordem que Deus nos deu. Que o Senhor Jesus Cristo possa plantar no nosso coração, possa achar lugar dentro de nós, para plantar, colocar dentro de nós o desejo que o apóstolo Paulo tinha em anunciar o Evangelho, as boas notícias de salvação, para que todo aquele que ouvir e crer seja salvo, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus agindo de uma forma sobrenatural na vida daquele que crê. E o apóstolo Paulo diz em sua carta, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É através da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que nós descobrimos a justiça de Deus, a santidade de Deus. É por meio do Evangelho que é nos aberta uma porta em que nós passamos a enxergar a soberania de Deus e desejar nos santificar, dedicar nossas vidas a esse Deus tão maravilhoso. Foi para isso que Deus nos chamou, para viver de fé em fé, viver pela fé, não pelas nossas forças humanas, porque nós não vamos conseguir, mas com fé em Jesus Cristo e em que Deus enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar a chegar ao céu, a alcançar a vida eterna, porque o justo viverá da fé. E como a palavra de Deus diz, nós não podemos retroceder dessa chamada divina, nós não podemos voltar atrás, porque se nós voltarmos atrás, a alma do Senhor não vai ter prazer em nós. E que neste dia o Espírito Santo de Deus venha falar mais fortemente ao teu coração. É tempo de nos levantar e anunciar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, porque fomos chamados e separados para o Evangelho de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.